E hoje nós vamos falar aí com vocês sobre fundos imobiliários. Esse setor aí, né, que está super movimentado nos últimos meses, inclusive aí, né, com fundos imobiliários que estão fazendo a amortização de 100% do seu patrimônio, como a gente já trouxe aí em vídeo nas semanas anteriores. E hoje, mais uma novidade sobre fundos imobiliários. A gente vai falar aí sobre um grande fundo imobiliário, né, que está fazendo uma fusão, né, mudando totalmente a sua estrutura, né, e a gente vai trazer essas informações quentinhas aí para vocês sobre o BCFF11. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, eu vou convidar vocês aí para curtir, comentar e compartilhar aqui o nosso conteúdo. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal Análise de Ações, onde a gente está sempre trazendo aí informações sobre o mercado financeiro para vocês, com conteúdo de qualidade, né, e sempre ali trazendo informações concretas e reais sobre aquilo que está acontecendo no nosso mercado financeiro. Também convido vocês a estarem baixando o nosso aplicativo do Análise de Ações para ter aí o mercado financeiro e os seus investimentos na palma das suas mãos. Nosso aplicativo super completo, também com acompanhamento de carteira e com o preço justo de diversas ações. Então baixe o nosso aplicativo, conheça e venha fazer parte dessa comunidade. Já partindo aqui para o nosso conteúdo e lembrando que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados, sendo simplesmente um vídeo de apresentação e instrucional para trazer o conhecimento que você precisa, né, para aí sim você estudar um pouco mais a fundo e tomar a sua própria decisão de investimento. Hoje o nosso assunto é a fusão entre BCFF11 e o BTHF11. Né? BCFF11, que é um fundo muito conhecido aí no mercado financeiro, que tem mais de 10 anos de existência, né? E é um FOF, é um fundo de fundos, é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Mas com essa fusão, ele vai mudar totalmente a sua cara. Lembrando que o BTHF, que é o fundo que irá fazer essa movimentação junto com o BCFF11, não tem capital aberto na Bolsa de Valores ainda. E isso nos leva alguns passos para poder isso acontecer. Mas antes da gente falar sobre o cronograma, vamos entender um pouquinho sobre essa fusão e o que vai mudar, né, em relação às táticas de investimentos do BCFF11, que é hoje e como será após a fusão. Descendo aqui na próxima página, a gente consegue já ver um pouquinho sobre isso e vai ter algumas mudanças bem importantes. O primeiro é sobre o mandato, né? O que é o mandato? O mandato é a forma como o fundo imobiliário investe, né? Quais são os tipos de ativos que ele pode comprar com o patrimônio líquido que ele tem, que é o dinheiro dos investidores. O BCFF11 ele pode comprar aqui, né, cotas de outros fundos imobiliários e também investir aqui em CRIs, que são certificados, né, imobiliários. Já o BTHF, né, ele vai um pouco além. Além dele também poder investir em cotas de fundos imobiliários, em CRIs, ele também pode investir em ativos reais, ou seja, ele pode ir lá comprar um shopping, comprar ali um galpão logístico, um hospital. Ele também pode investir em ativos imobiliários reais. E além disso, ele também pode investir em ações, né? Então, algo aí um pouco diferente, transformando aí o BTHF em um fundo híbrido. Então, BCFF11 junto com BTHF não serão mais um FOF. Eles juntos, né, serão aí um fundo de mandato híbrido que pode investir praticamente de todas as formas aí no nosso mercado financeiro. Sobre idade, né, a gente tem aqui o BCFF11, que nasceu lá em 2010, já teve mais de 10 emissões, sendo assim um fundo que já tem seus 14 anos de idade, enquanto o BTHF é um fundo que nasceu aí em 2023 e já teve 2 emissões de lá para cá. Sobre os dados financeiros de cada um, a gente tem aqui o BCFF já bem grande, né, com mais de 1,9 bilhões de reais em patrimônio, chegando ali a quase 2 bilhões, liquidez de 2,8 milhões de reais ao dia, tendo aí uma carteira de investidores de 356 mil investidores. E a taxa de administração e gestão sendo aí de 1,25% ao ano. Já o BTHF, a gente vê aqui com um patrimônio de 578 milhões, uma liquidez, né, que hoje só existe no ambiente CETIP, tendo em vista que o fundo ainda não é negociado na Bolsa de Valores. Né? Ele é negociado ali no balcão, sendo negociado somente para investidores qualificados, tendo um total aí hoje de 14 mil investidores. A taxa de administração desse fundo mais a gestão é de 1,15% ao ano. É uma taxa de administração aí um pouco menor do que a BCFF11. Já a carteira de cada um dos fundos está da seguinte forma. O BCFF11 tem aí 49% da carteira alocada em fundos de CRI, né, e em CRIs diretamente. Tem aí 22% da carteira em escritórios, 11% da carteira em logística, 6% da carteira em shoppings e 12% em outras, sendo dividida da seguinte forma, né, 73% em fundos imobiliários e 15% aqui em CRIs. Enquanto isso, o BTHF tem 59% em CRIs, 16% em fundos imobiliários,
9% em ativos reais, então eles possuem ali um shopping, né, ao qual eles fizeram um investimento, que é o Shopping Maceió, que representa aí 9% do patrimônio líquido do fundo. Tem 4% em ações, e atualmente essas ações é da empresa Cine3, que tem capital aberto na Bolsa de Valores, que é uma empresa que investe aí, né, em ativos do mercado imobiliário para fazer o trade, né? Eles compram ali, carrega por um tempo e vende. É uma empresa, né, também aí do setor imobiliário. E em outros aqui eles têm 12%, sendo a carteira aí 4% em fundos imobiliários e 23% em CRIs. Então a gente vê aí o BTHF, né, com uma estrutura bem diferente do BCFF11. E como que vai ficar a junção desses dois fundos imobiliários? A gente pode ver aqui, né, no fundo consolidado. Então, juntando esses dois fundos, eles vão mudar o mandato deles, onde eles vão ampliar, né, aí o BCFF11 de uma forma que eles vão poder alocar aí em fundos imobiliários, né, comprando cotas de outros fundos, em CRIs diretamente, que são certificados imobiliários, em ativos reais, então eles vão poder comprar shoppings, tá, o que eles quiserem, né, e também vão poder investir em ações do mercado financeiro, desde que essas ações, né, sejam de empresas que investem ali no desenvolvimento do mercado imobiliário. A dominância, né, eles vão se tornar um dos maiores fundos da Bolsa de Valores, tendo ali os patrimônios combinados de 1,9 bilhões de reais e 578 milhões, chegando a aproximadamente aí a 2,5 bilhões de reais de patrimônio líquido, se tornando um dos maiores FOFs aí da Bolsa. A liquidez, né, eles têm uma estimativa que ela se mantenha próxima dos 2,8 milhões de reais, que é a liquidez que o BCFF11 terá nesse momento, levando em consideração o número de investidores que o BCFF11 tem, né, e que se mantenha boa parte desses investidores, né, com os seus patrimônios alocados após essa fusão. Os custos é algo interessante que vai diminuir, né? A gente tem aqui a maior, que é 11,25% ao ano do BCFF11 hoje, e do BTHF a menor de 1,15%. Com a junção dos dois fundos, eles vão aí para uma taxa de administração de apenas 1,10% ao ano, né, considerando aí a administração mais a gestão, ou seja, praticamente, né, a maior parte dos custos de gestão do fundo. Aí a carteira vai ficar da seguinte forma: 69% do PL ali vai ficar em fundos imobiliários, 22% em CRI, 6% em caixa, 2% em ativos reais e 1% em ações, tendo a carteira majoritariamente por fundos imobiliários, 77%, e 38% em CRIs. Então a gente vê aí, né, uma diversificação de carteira bem legal, o que traz aí, né, um certo conforto para os investidores. Eles também falam sobre um aumento imediato aí no rendimento, que pode ir de 11% a 16% ao ano, né, dependendo ali de que o mercado estiver entregando, e o ganho de capital imediato com relação à troca, tendo em vista que o valor patrimonial do BCFF11 hoje é na casa ali de R$ 9,00 e pouquinho, né, e do BTHF um pouquinho mais do que isso. Com a junção dos dois, o valor patrimonial ia para algo superior a R$ 10,00, então teria aí um ganho de capital imediato. Além disso, o potencial valorização adicional dos ativos, levando em consideração que tem ações na carteira de investimento do BTHF e também tem ativos reais, né, como o Shopping Maceió, por exemplo. Então, tudo isso traz, né, uma certa expectativa de crescimento aí no capital desse fundo, né, desse novo fundo que será formado com a junção desses dois. Aqui a gente traz essa visão, né, da troca, porque assim, Rubens, vai ter fusão. Como é que vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma, né? Os investidores do BCFF11 vão receber, né, a cada 100 cotas, eles vão receber 92,89 cotas. Então a gente está falando aí de uma troca numa relação de 92%. E aí o que acontece? No Brasil a gente não negocia frações. Então esse 0,89 ele vai ser vendido a mercado, né, vai ser juntado todas as frações, vai ser vendido no mercado e esse valor vai ser depositado na sua conta em forma de amortização. Tá? Então você vai ter uma partezinha ali para receber em dinheiro na tua conta. E o restante, né, você vai receber em cotas. Então, a cada 100 cotas que você tiver, você vai receber ali 92 cotas do BTHF. Então, a gente tem aqui uma ideia, né, deles, que a cota a mercado hoje é de 8,40 e que depois ela vai se tornar uma cota de R$ 10,09. Né? Isso é a previsão que ele está fazendo, que ela vai abrir lá. Se vai manter nesse patamar, a gente não sabe, porque é um mercado de renda variável, então pode ser que desça ou que suba. Patrimônio líquido de 2,4 bilhões de reais aproximadamente, né? Um dividend yield hoje de 9,3%, e esse dividend yield projetado para ser de 10,06% a 11,2% ao ano. Então a gente vê aqui um potencial interessante nessa troca. É até estranho o menor tá aí absorvendo o maior, mas foi a relação de troca que eles decidiram fazer, até mesmo para se manter o quê? O mandato de funcionamento do BTHF, podendo investir ali em ações e em ativos reais, para dar esse maior
dinamismo para a carteira, para que os administradores e gestores consigam fazer movimentos interessantes para trazer maior retorno aos investidores. E sobre o passo a passo que deverá ser feito, né? Tem a consulta formal, que já foi realizada, né? Então vou até botar um checkzinho aqui, ó. A consulta formal já foi realizada e tem esses passos seguintes, né? Onde vai ser feito aqui as emissões das cotas do BTHF11, aonde o BCFF11 vai comprar 100% dessas cotas, utilizando-se do capital do BCFF11 para pagar, né, a aquisição dessas cotas. Depois, os investidores precisam enviar o quê? O seu custo médio de aquisição. Por quê? Porque vai ser vendido ali as frações. E com isso, né, eles precisam saber qual é o seu preço médio para que eles possam reter, né, ali o imposto de renda na fonte. E para que eles possam reter o valor correto e não reter mais imposto do que deveria, né, você precisa enviar ali o seu custo médio. E lá no final, né, vai ter a entrega do BCFF11 para as cotas do BTHF11. E como que são essas datas? Essas datas a gente vai observar aqui embaixo no cronograma. No dia 18 do 10, né, ou seja, 18 de outubro, as cotas do BCFF11 tiveram seu último dia de negociação. E quando que vai entrar, né, a negociação do BTHF? Só no dia 18 do 11 de 2024, que vai ser depois, né, de toda a tramitação, que é o quê? O prazo de envio, né, do custo médio, que será do dia 19 de outubro ao dia 12 de novembro. Depois vai ter a entrega dos ativos do BTHF, né, para os investidores do BCFF11, que são as cotas do dia 13 do 11, né, que vai acontecer esse movimento. Aí vai ter a apuração da administradora do custo médio de aquisição, que foi enviado pelos investidores no dia 13 do 11 ao dia 21 do 11. E lá no dia 18 do 11 inicia aí as negociações do BTHF, né? E o pagamento aos cotistas referente aí às frações que serão vendidas, né, será no dia 22 do 11 de 2024. Então tem todo um processo aí para ser seguido, muita atenção, né, principalmente para isso aqui, para quem tem cotas aí do BCFF11, que é o período para você enviar o seu custo médio, do dia 19 do 10 ao dia 12 do 11. Não perca isso, porque isso vai ser de suma importância para que você não pague mais imposto do que você realmente deva. Tá? Mas no vídeo de hoje foi isso, tá? Foi trazer essas informações para vocês sobre o BCFF11 e o BTHF, essa movimentação que está sendo feita, né? Se você é investidor aí do BCFF11, mande o seu custo médio, tá? Para que você possa tramitar aí tudo tranquilo e não pagar mais imposto do que você deve, beleza? Então no vídeo de hoje é isso, vou ficando por aqui. Vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.